Tema de hoje, a geração fake. Eu usei esse termo em inglês porque é o termo usado nas redes sociais, que se popularizou nas redes sociais, para descrever algo que é falso. E algumas vezes propositadamente falso. Nós estamos na geração do show e da estética. Essa é a nova herança que o capitalismo nos deixou. O capitalismo passou praticamente por 3 fases. A primeira é aquela que eu quero denominar de capitalismo de produção, que foi ali desde os fins do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial. Nessa etapa, o principal eram as mercadorias, e era isso que movia o mercado. A segunda fase do capitalismo foi o capitalismo de consumo. Desde a Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, é uma data aproximada, ali em 1989. A ênfase foi que os produtos estavam envolvidos pela publicidade. E esse consumo é que mobilizava a sociedade. A terceira etapa, e eu chamo esta a nossa etapa atual, eu prefiro chamá-la de capitalismo da sensação, da beleza, do sentimento. Surgido ali no começo dos anos 90, no século XX, e aqueles 2 primeiros capitalismos se ocupavam primordialmente com bens e o bem-estar material, mas esse capitalismo que nós estamos vivendo hoje tem a ver com sensação. O que importa é sentir. E sentir vende. Fez a pessoa sentir, você vende. E a coisa produz. Se a nação está com bons sentimentos, a economia cresce. A nação está decepcionada, a economia cai. O que manda é o que as pessoas sentem. Hoje em dia, o capitalismo deixou de ser meramente um assunto econômico. E ele se travestiu de civilização, de cultura, de jeito de ser. O que vale hoje é o show. É isso que vale. Por exemplo, hoje, confortavelmente, você assiste uma guerra do sofá da sua casa. E ainda entra na internet, numa rede social e posta sua opinião. Não, eu acho, tá. Tranquilo, enquanto tem gente lá morrendo, você está lá, tranquilão. Esse conforto, até a guerra virou show. Guerra hoje é show. Guerra da Ibope. Se estourar uma guerra, os noticiários vão entrar, sim, para te falar de alguma coisa, mas, obviamente, vendendo aquele horário do anúncio para alguma propaganda que vai ganhar vendendo seus produtos. Guerra que, na sua maioria, é até patrocinada por empresas que fornecem e produzem armas bélicas. Beleza hoje não precisa ser verdadeira. Ela só tem que parecer que é bela. Por isso não importa se ela é falsa. Não importa se é uma plástica, não importa se é Photoshop. O que importa é parecer bonito. Eu tirei uma foto, estou horrível. Não dormi direito à noite, estou um panda. Mas você faz um Photoshopzinho, tira ali a olheira e fica mais novo, dá uma esticadinha, tira a ruguinha, beleza. Você ganha uns 5 anos ali, pelo menos. Vale? Vale. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conversar com alguém, primeiramente, por uma rede social e depois encontrá-la pessoalmente. Desculpa, irmão, foi isso aqui na Carisma mesmo, tá? Desculpa. Mas foi mais ou menos assim, pastor, tá legal, tá, domingo a gente conversa, tal. Quando a pessoa chega no domingo e se apresenta, então, eu sou a pessoa que falei com você, você olha assim. Olhei sem Photoshop, sabe? Você nem conheceu a pessoa. Ué, é a tia dela?
As pessoas hoje, elas compram marcas falsificadas. Relógio, por exemplo, que é réplica do original. Para quê? Para parecer. Você sabe que ele não é o original. Mas você quer que a outra pessoa pense que é e fale, ó. Ou até compram. Hoje já se vende isso. Você compra a etiqueta verdadeira para mandar na costureira e colocar na roupa falsa. A pessoa olha e fala, não, a etiqueta é original a etiqueta é, a roupa não. Porque o que vale é parecer. Essa é a doutrina da geração fake. Hoje em dia não dá mais para você saber a classe social da pessoa pelo modo como ela se veste. Porque você vê pessoas andando com tênis, principalmente os teens, né? Os nossos adolescentes e jovens nos seus primórdios da juventude se vestem com tênis assim que você não tem nem dinheiro para comprar. Mas eles têm, aquele boné fantástico e tal, e as pessoas falam, cara, e não é, só que não. Eu podia chamar geração só que não. Pois é. Eu já lhes contei isso, mas teve uma repórter, eu não me lembro agora, porque eu busquei nas minhas anotações e eu não sei onde eu anotei quando li a reportagem. E eu não lembro agora se era da Folha ou do Globo. E essa repórter, ela um dia estava muito deprimida. E, aliás, meu querido, minha querida, se um dia você não estiver legal, estiver deprimido, não abra o Facebook. Não faça isso com você. Foi o que ela fez. Deprimida, ela foi abrir o Facebook e ela começou a olhar o perfil das suas amigas nas redes sociais. E elas todas estavam felizes, lindas e maravilhosas, e com fotos em lugares paradisíacos, fotos lindas. Até que ela, depois de ter olhado tanta coisa, olhou seu próprio perfil, e no perfil dela mesma, ela também estava linda, maravilhosa, com fotos em lugares maravilhosos, e posando felizes, e estava feliz ali também. Tudo fake. Há uma frase que eu acho que diz tudo nesse sentido. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Não é? No capitalismo, é um barato, você não conhece a pessoa e ela é o máximo, né? Porque você não conhece. No capitalismo da sensação, o que vale é o show. Não importa se é falso, se é fake. E como nós somos filhos da TV, nós somos bons em performance. Os filmes fizeram de nós bons atores, não é? Os filmes fizeram isso de nós. Qualquer homem acima de 40 anos de idade sonha um dia vestir um terno daqueles muito bonitos, e alguém pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele, my name is Bond. Não é? Qualquer um sabe ser o que não é. Nós sabemos ser a personagem que queremos aparentar ser, não importando se aquilo é verdadeiro ou não. Muito bem. O que isso tem a ver com a gente aqui? Na série que nós estamos estudando uma série analisando o tabernáculo, e aquele caminhar do sacerdote por todos aqueles móveis, e foi Deus que estabeleceu aquilo como um símbolo, como uma orientação de como é o nosso crescimento na vida com Ele, aqui na terra. E nessa parte do crescimento, nós estamos parados agora diante de uma mesa que é composta com pães diante de Deus. Aquela mesa fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de alimento, quando a gente se alimenta de pessoas da comunhão e do relacionamento. E nesse momento em que nós estamos passando por essa mesa, é o momento em que os nossos olhos estão sendo abertos para nós vermos melhor as pessoas que estão aqui ao nosso redor e que passam ao nosso redor. Tanto estão próximas, que convivem conosco, ou até aquelas que ocasionalmente passam por nós. Nós vamos aprender na prática, então, o que é esse mandamento de Jesus de amar o próximo. Porque esse é o momento da gente aprender de fato esse mandamento.
ter os nossos olhos abertos também, não só para as pessoas que estão na nossa vida, como aqueles que são próximos de nós, como dissemos aqui no domingo passado, mas como aqueles próximos que não são tão próximos. É um próximo ocasional. Gente que passa pela gente. Aquele cego que quer atravessar uma rua. E que você para o que você está fazendo para ajudá-lo, sem que nunca mais você o veja. E nem ele você. Mas é um momento da tua vida de gente que passa. De gente que passa. Eu vou pegar um texto bem conhecido e tentar mostrar um ensino de Jesus que se aplica aqui para nós. É uma leitura longa, vou pedir para o pessoal da técnica me ajudar com as luzes, porque eu quero que você acompanhe agora na sua Bíblia, Lucas capítulo 10. Por gentileza, abra a sua Bíblia, pode ser no seu telefone celular, no seu tablet, mas uma Bíblia, por favor. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, e se alguém estiver sem Bíblia do seu lado, ofereça que ele acompanhe a leitura com você. E fale para ele trocar de telefone na próxima semana, um que possa comportar a Bíblia. Lucas capítulo 10, de 25 em diante. Lucas 10, de 25 em diante, o texto diz assim. Estou lendo pela Nova Versão Internacional. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você lê. E o homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Uma pausa aqui. Gente, vamos tentar entrar na cena. Altos papos teológicos nesse momento aqui. Os dois que estão conversando são dois mestres da lei, são dois rabinos, dois, vamos dizer assim, teólogos, Jesus e um cara, um desconhecido. O desconhecido botando Jesus à prova. Mais ou menos aquela coisa que ocorre, já tinha naquele tempo, aquilo que ocorre no teu trabalho, quando alguém de igual para você, ou que se vê de igual para igual com você, fica te fazendo perguntas para mostrar que ele sabe mais do que você. Esse cara estava querendo fazer isso com Jesus. Jesus era popular, o cara não era. Mas ele era um rabino também. E chega então tentando pôr Jesus à prova, ou no mínimo, para que assim, querendo mostrar para a pessoa: eu também sei o que esse cara sabe. Tanto que nos textos de Mateus e Marcos, essa palavra que está na boca de Jesus, Lucas coloca na boca do cara, como que mostrando o seguinte: não, esse é um ensinamento de Jesus, que o cara já conhecia, sabia que Jesus interpretava a lei daquela maneira, mas está dizendo: olha, eu também sei. Se você, mais adiante eu te mostro esses textos que eles estão citando aqui. E nesse momento da conversa, o homem tenta mostrar que sabe, e tenta se posicionar, e ele queria arrancar alguma coisa ali de Jesus que lhe beneficiasse. Por isso que ele entra numa segunda etapa aqui agora da conversa. Vamos lendo e eu explico depois. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, e nessa hora o caldo entornou, porque Jesus citou um nome de persona non grata. Judeu detestava samaritano. Samaritano era gentalha.
Samaritano era gente de segunda categoria, rivalidade. E Jesus vai contar do samaritano, e quando o pessoal começa a notar que o samaritano vai virar o mocinho da história, aquilo era... Jesus estava mexendo com os preconceitos daquela pessoa. Mas continuando aqui o texto. Onde é que eu estou mesmo? 33, claro, 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. E o homem responde: aquele que teve misericórdia dele. Ele se recusou a dizer o samaritano, você percebeu, né? O que cuidou dele lá? Respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vamos analisar um pouquinho o comportamento desse homem sem nome, referido aqui como um perito na lei, ou um mestre na lei, intérprete da lei, rabino, mestre. Lucas 10, 25 fala que ele levantou-se para pôr Jesus à prova. E o tema da conversa, altos temas teológicos, altos papos teológicos. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida? Quando ele fala vida eterna, não fala... Nós fazemos uma leitura, normalmente, já com óculos de paradigmas da nossa geração. Hoje em dia, quando a gente fala vida eterna, a gente pensa em vida futura. Não está falando de vida futura. Se é eterno, não é futuro. Certo? Se é eterno, é que sempre existiu. Então está falando da vida que é a vida. A vida que é a vida de Deus, que engloba a vida que nós temos hoje aqui. Então, o que eu farei para experimentar o melhor da vida? Seria mais ou menos isso. E ele já tinha a resposta pronta, porque ele já sabia o que Jesus pensava. Tanto que no texto de Marcos e também no texto de Mateus, essa citação está na boca de Jesus. Esse cara sabia o que Jesus ensinava sobre o assunto. Então, ele cita a própria posição de Jesus no assunto como sendo dele. O que ele faz? Ele resume a lei em 2 mandamentos, e aqui estão os textos para você, coloca os textos aí para mim, Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18 e depois de Levítico 18:5. O que é isso? O homem faz um apanhado de textos do Velho Testamento, porque Jesus já tinha ensinado isso. Pega o texto de Deuteronômio 6 e fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. E também o segundo, lá de Levítico 19, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, entra na conversa do cara, rabínica, conversa de teólogo, de mestre, e devolve também com o texto bíblico. Faça isso e viverá, Levítico 18:5. Então, está ali altos papos. Alguns tradutores sírios e árabes, eles veem que esse texto da língua original, ele está numa ideia contínua, seria mais ou menos: faça isso agora e você vai experimentar vida agora. Tanto que na tradução siríaca do Novo Testamento, diz assim: faze isto e estás vivendo. Em outras palavras, queridos, dentro dos papos deles ali, apesar de muito alto e teológico, está dizendo o seguinte: vida é isso. Esse homem pegou e ajudou alguém, e se doou por alguém. Vida é isso, amar a Deus e amar pessoas. Quando você ama pessoas e ama a Deus, isso é vida. Quer experimentar a vida? Faz isso. Passa a viver para Deus e para as pessoas. E outros, o que é isso? Oposto do egoísmo. Para de viver só para você mesmo, olhando o seu próprio umbigo, se preocupando só com a sua vida. Quem mais se dá pelos outros, mais vida vai ter. Aí o homem emenda numa segunda conversa. O mestre da lei queria agora um comentário de Jesus sobre o texto. Tá, o texto nós falamos, agora eu quero o seu comentário, um midrash, o seu ensinamento desses textos. Tá bem, eu sei quem é esse Deus, mas quem é o meu próximo? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo, quem é o meu próximo? No texto de Lucas 10, 29, eu preciso dar uma interpretaçãozinha para você entender um texto aqui, por isso que eu sublinhei ali uma palavra. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Numa leitura rápida e com o entendimento que nós hoje temos do uso de justificar-se, nós estamos achando que o texto soa assim:
O homem querendo arrumar uma desculpa. Querido, lamento dizer, mas não é isso que o texto está dizendo. Esse justificar-se é um termo também rabínico. É um termo bem conhecido entre os judeus. É aquilo que os judeus chamavam de imputar justiça. Imputar justiça significa ser aprovado. Em outras palavras, quem praticava a lei, é como, mais ou menos assim, eu chegasse assim para um mestre da lei. Mestre, o que eu tenho que fazer para acontecer tal, para praticar essa parte da lei? O mestre diria, faça isso, isso, isso. Mestre, isso eu tenho feito. O mestre diria, então você cumpriu a lei. Você está justificado. E eu sairia, uau! O mestre me aprovou. Eu tive a chancela do mestre. O que esse cara estava querendo, na verdade, é pegar carona na fama de Jesus. Tem uma multidão ali, ele troca um diálogo com Jesus, mostrando que era igual com Jesus. Como é que você interpreta a lei? Eu também falo, eu falo isso daqui, ó, igual você. E o que tem que fazer? Quem é o meu próximo? E ele já esperava uma resposta padrão de Jesus. Ele veio seco, esperando que Jesus, quando ele perguntasse assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus diria para ele imaginou que Jesus diria, os seus parentes, os seus amigos. E ele responderia assim em público, eu tenho amado da melhor maneira possível essas pessoas. E ele ouviria de Jesus, verdadeiramente, você cumpriu a lei, você foi justificado. Então esse homem sairia assim como um pavão, abrindo as penas da religiosidade dele, não é? Da espiritualidade dele diante do povo, por ter o seu ministério e a sua integridade confirmados publicamente por um cara famoso como era Jesus. Está entendendo a jogada? Eu quero que você entenda que isso tudo aqui é uma grande jogada. É uma grande jogada. O que não é diferente de um monte de jogada que tem hoje em dia na nossa sociedade. Vem aí a nossa época, famosa época brasileira das eleições. O que eu fujo de foto nesse tempo, vocês não imaginam? Eu e mais um monte de gente. Porque o cara vem assim, tira uma foto, e aí sai assim, fulano de tal apoia. Está querendo ganhar em cima do outro. Querendo ganhar o público do outro. Nas minhas redes sociais, eu não permito, por exemplo, que alguém, ao me mencionar, apareça automaticamente no meu mural. Por que razão? Algumas pessoas postam algumas coisas que querem que apareça no meu mural, para que todo o público que me segue possa ler que ele é um candidato bom ou coisa parecida. Fake. É assim que se faz hoje em dia. É assim que já se fazia naquele tempo também. E esse homem quer pegar carona, então, no brilho de Jesus e no ministério de Jesus. Vamos focar agora aqui em Jesus. E aí, ele esperando ter o seu ministério confirmado publicamente como um mestre, como Jesus, faz a pergunta, então, Jesus, quem é o meu próximo? Esperando a resposta padrão, só que não. Jesus vira a mesa. Eu amo Jesus, amo. Gente, se Jesus não fosse filho de Deus, Senhor, tal, fosse só um cara, eu ia amar do mesmo jeito. Fala, cara, você é demais. Jesus é demais. Porque Jesus dá uma virada na conversa, ele vira a mesa, ele responde uma coisa que o cara não estava esperando. Isso porque na mente do judeu, amar o próximo tinha a ver mesmo com amar o irmão, amar os parentes, no máximo de distância, algum outro judeu, que no fundo era tudo parente, porque vem todo mundo lá de Abraão e tal, é tudo parente. E na parábola, nesse momento que Jesus conta uma parábola. E na parábola, ele conta uma história de alguém que se acidentou, alguém que foi, na verdade, assaltado, uma tragédia da vida. E vem um sacerdote. E todo mundo esperando, sacerdote, um líder judeu. E o cara passa de fininha. Opa, o que Jesus quer ensinar com isso? Aí vem o levita. O chefe dele passou batido, por que ele vai ficar? Levita é menos do que o sacerdote. Ele falou, o meu chefe passou batido, eu vou passar também. E foi embora. E aí o mocinho da história é o samaritano.
O conto de Jesus, mostrando uma inesperada compaixão por parte de um samaritano, surpreende e provoca o homem que tinha feito essa pergunta para Jesus. Porque samaritano era mal visto e nunca um deles poderia se tornar o mocinho da história. Mas tem mais símbolos aqui, escondido aqui nesse texto, que eu também preciso agora aqui cavar para explicar, para que a gente entenda melhor. Por exemplo, Lucas 10, 34 é um texto que para nós, da nossa sociedade, precisa de explicação, senão nós não entenderíamos. Diz assim, que o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E eu li esse texto e achava assim que isso era um costume higiênico ou, sei lá, preventivo, primeiros socorros daquela época. Eu lia dessa maneira. Até ir pesquisar um pouco mais e vi que vinho e óleo não eram remédios que comumente se usavam para prestar primeiros socorros. Aqui não está falando isso. Esses dois elementos eram, sim, elementos sacrificiais de adoração no templo. Continua nos altos papos rabínicos aqui. Quando Jesus cita vinho e óleo, o outro cara que era mestre da lei falou, o que esse cara está falando? É como se Jesus falasse assim, e o homem pegou o vinho e o pão da ceia, sabe assim? É como se Jesus estivesse falando, e ele então usou alguns elementos que faziam parte de ritual do culto. E a mesma maneira, o verbo utilizado aqui, que ele derramou nela vinho e óleo, essa expressão derramar, que Jesus usou, vem da linguagem litúrgica deles. Eram as chamadas libações. Quem já leu o Velho Testamento deve ter escutado essa expressão. As libações, que era uma conexão que se fazia com os sacrifícios, depois dos sacrifícios prontos, se derramava, fazia-se libação de vinho e óleo numa oferta ali para Deus. Não é bem aquilo que o pessoal fala um pouquinho para o santo, não, tá? Não é bem aquilo, mas é parecido. É parecido. Só que ali, feito diante de Deus, organizado ali no livro de Levíticos, fala de como era feito isso. Que Jesus está querendo ensinar? Jesus está dizendo, tem ali uma pessoa necessitada e todo mundo passando de largo, ninguém ajudando. Um cara vai e para e ajuda ele, ajuda o necessitado ali, o que foi assaltado, e faz daquilo um culto. Termina tudo fazendo ofertas de libação em cima. Ele faz sacrifícios para Deus, ajudando aquela pessoa. O que ele está ensinando? Jesus mostra que aquele samaritano é que foi um verdadeiro levita e sacerdote, e que com sua libação ele estava demonstrando o amor de Deus que tantos profetas clamavam para que o povo tivesse. É o samaritano que derrama a oferta que é aceitável a Deus. É por isso que esses dois mandamentos estão intrinsecamente ligados. Quem ama a Deus demonstra isso como? Amando, fazendo sacrifício de amor ao próximo. Emenda isso com uma outra história de Jesus. Que ele fala o seguinte, naquele dia Deus vai colocar à minha direita as ovelhas, esquerda os bodes. Esses bodes nós vamos mandar para fora. E quem são esses? Esses são aqueles que eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Eu estava com sede, vocês não me deram de beber. Eu estava sem roupa para vestir, passando frio, vocês não me deram uma peça de roupa. Aí eu disse, mas Jesus, quando é que nós... E alguns vão dizer, quando é que nós te vimos desse jeito, Jesus? Se fosse o Senhor, eu não deixaria o Senhor desse jeito. Jesus fala, quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, a qualquer necessitado, a qualquer pessoa que é como uma criança, que não tem o que fazer da vida, que precisa de proteção, quando você pôde fazer e não fez, você deixou de fazer para mim. Isso nos mostra uma coisa interessante. Se ama a Deus, amando o próximo. É assim que se ama a Deus. Deus não precisa de roupa. Eu vou doar roupa para a pessoa. Deus não precisa de comida. Eu vou doar comida para pessoas. Então, eu dou para Deus doando para pessoas.
Eu sirvo a Deus servindo pessoas. É isso que ele está dizendo. Um homem ferido, alguém ajudando e fazendo ofertas de libação, aquilo é de fato um sacrifício que Deus aceita. E não que vocês estão fazendo lá dentro de uma tenda, só queimando o cordeiro, fazendo fumaça subir e passando de largo aqui nas pessoas. Com essa história, Jesus nos ensina que o nosso culto a Deus é uma vida de serviço aos outros. Você adora a Deus servindo os outros. Isso se propaga pelo Novo Testamento. A igreja vestiu isso, entendeu isso por todo o Novo Testamento. No livro de Hebreus, por exemplo, comparando os sacrifícios do templo, usando linguagens também litúrgicas, ele fala o seguinte, Hebreus 13:6, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Está ensinando, o que agrada a Deus não é ir lá, o sacerdote, queimar aquela coisa e subir para Deus. O que agrada a Deus é quando você faz o bem e ajuda uns aos outros. E essa palavra sacrifício é a palavra usada no Velho Testamento para o que nós chamamos hoje de louvor. Gente, vamos tirar lá da história dos judeus, vamos trazer para nós? O que está dizendo aqui é que vale muito mais para Deus a mão que você estende na horizontal para ajudar uma pessoa do que a mão que você estende aqui na vertical para dizer que adora a Deus. É isso que está dizendo. Não estou dizendo que é errado a gente se reunir aqui, cantar e levantar as mãos. Eu estou dizendo que essa atitude nossa aqui de adorar a Deus tem que encontrar eco no dia a dia, quando situações ocasionais vão acontecer na nossa vida com desconhecidos. Quando você vai ver uma pessoa necessitada, vai parar o carro para ajudá-la. Quando você vai encontrar alguém e vai fazer alguma coisa, quando um acidente acontece, acidentalmente uma situação ocorre diante de você, e você se propõe a ajudar. O nosso culto a Deus, então, ele é oferecido a qualquer momento, de forma inesperada, não planejada, no meio do dia, quando nós temos a oportunidade de mostrar o nosso amor às pessoas, não deixando de fazer o bem, como diz o texto, e de ajudar uns aos outros. E isso não tem a ver também só com esses grandes atos de misericórdia. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou então sair de madrugada e ver se tem alguém passando frio. Muito lindo, maravilhoso, tá? Mas eu estou falando de coisas ocasionais, que talvez não tenha nada a ver com esses grandes atos de misericórdia, mas sim com pequenos atos de bondade. E é sobre isso que eu vou começar a discorrer aqui agora com você. Algumas oportunidades que aparecem no meio do dia para você cultuar a Deus amando ao próximo. Quero te mostrar isso. Primeiro, você adora a Deus quando você respeita o próximo. Um respeito ao próximo é uma adoração a Deus. Pois bem, agora eu não estou falando de você parar no meio de um trânsito da 23 de maio ou da Marginal do Tietê e ajudar um cego a atravessar. Eu não estou falando agora de você sair de madrugada e procurar para ver se tem alguém com frio, que é muito nobre, os nossos jovens da nossa comunidade fazem isso. Eu acho muito nobre isso, mas não estou falando só isso. Sabe o que eu estou falando? De coisa muito mais simples e que você muitas vezes pode passar batido por achar que isso não tem nada a ver. E eu quero te mostrar que tem tudo a ver com quem tem um coração transformado, com quem agora na sua experiência cristã passou pela mesa dos pães e os seus olhos foram abertos para enxergar gente do seu lado. Por exemplo, eu acho o cúmulo e me ofende mesmo, eu fico bravo. Quando eu vejo gente que estaciona carro em vaga de idoso sem ser idoso, e que ocupa a vaga de deficiente indevidamente sem ser deficiente, eu confesso, eu fuzilo com os olhos. Eu acho aquilo horrível. E eu confesso para vocês que eu encaro mesmo. E tem situações assim, que eu vejo a pessoa parando ali o carro, tal, eu paro, eu fico olhando. Eu quero que a pessoa seja notada, eu quero que ela fique sem graça. Eu quero que ela olhe assim e fique sem... Eu quero que ela fique sem graça, sem graça. E eu faço isso. Agora, teve um dia que eu fiz errado. Você sabe que eu confesso pecado em público. Eu fiz errado. Eu parei num shopping e daqui a pouco para um carro, sabe carro de boizão? Só faltava aquele somzão, só faltava isso, não tinha. Mas carro de boizão assim, e para, tal, na vaga de idoso. Aquele tudo insufilmado, tal. Parei e já fiquei olhando, né? O indivíduo está saindo aí.
Aí sai dali dentro um velhinho. Aí, ó. Boa tarde. Eu publiquei recentemente nas redes sociais um vídeo onde um pessoal lá do Peru, o pessoal do governo do Peru, ensinando os peruanos a respeitarem o idoso, fizeram um vídeo fantástico, fantástico. Uma pessoa, eles estavam parados ali, esperando que alguém parasse em vaga de deficiente, né? E a pessoa parava numa vaga de deficiente, e a hora que ela saía do carro, o pessoal vinha assim, milagre! Milagre! O que é milagre? Milagre! Você era deficiente, agora está andando! Isso é um milagre! E tal, e vinha alguém com uma cadeira de roda, essa era a sua cadeira de roda, você vai doá-la! Isso é um milagre! As pessoas ficavam assim, sem graças, não é? No final aparece assim, queremos respeito e não milagres, não é? É muito bom. Então, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver, querido. Você ama a Deus respeitando o próximo. Amém, querido? Você ama a Deus servindo pessoas nas mínimas coisas. Para, meu querido, dar aquela de Miguelão lá no busão à tarde. Entrou aquela senhora, quer sentar e você está ali. Abre o zoinho, dá uma olhadinha. Para. Seja gentil. Ah, mas eu também estou cansado. E? Quer trocar? Quer ir para a cruz? Levar prego na mão, coroa de espinho na cabeça? O que você quer? Desrespeitar o pedestre. Você esqueceu que você também é pedestre? Ah, mas não tem semáforo aqui. Mas tem faixa de segurança. Para o carro, deixa o pedestre ultrapassar. Inclusive, para e olha para lá, para ver se alguém não te ultrapassa e mata o pedestre, né? Tem que cuidar, ir devagar, para com distância, deixa a pessoa se sentir segura. Trate a pessoa como você gostaria que tratasse seu filho na rua, sua filha na rua. É assim que a gente tem que fazer. Seja gentil. Seja gentil, coisa do dia a dia. Tem alguém apressado? Dá passagem. Seja no trânsito, até na escada rolante, né, hoje em dia, dá passagem. Seja simpático com atendentes. Não é porque você tem dinheiro que tu não é teu servo, não, ô indivíduo. Baixa a bola. Baixa a bola. Trate bem as pessoas. Isso é cidadania. Anésio, o que é aula de educação moral e cívica agora? Não, querido, Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Filipenses 1, 7 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quem é cristão é assim, ele mostra dignidade e honra no seu trato com as pessoas. Respeito a opinião do outro. É uma forma de você demonstrar sua atitude cristã. Gente, vamos lá, vem aí a época de eleição agora, que é época para o pessoal brigar mais do que essa. Respeita. O cara acha que aquele candidato é o candidato dele, fala, beleza, eu penso em outro. E daí? Tem gente que briga por tanta coisa. Briga por futebol. Deixa de ser besta. Os outros que ganham dinheiro e você que briga. Para de ser bobo. Olha que lição aí que nós aprendemos com a Copa do Mundo, sentar todo mundo junto, torcedor todo junto, um zoar com o outro e fazer daquilo uma grande brincadeira. Hoje, por exemplo, se prepara, palmeirense, eu vou zoar com você. Vou mesmo, Corinthians e Palmeiras hoje, você acha que eu não vou zoar? Não posso, eu tenho que zoar, senão não tem graça. Mas eu te respeito, E eu vou zoar até o horário do jogo, depois não, vai que meu time perde. Mas eu já zoei, entendeu? Ele vai perder, eu sei que você vai zoar comigo, então eu zoo antes. Mas zoar sem desrespeitar. Brincadeira. Não gostou, não sabe brincar? Não entra, né? Não sabe brincar, não desce para o playground, né? Fica lá. Deixa a gente brincar. Vamos respeitar o outro. Não se briga por política. Ah, mas o meu candidato, mas esse daí roubou. E o que você está votando, como é que você sabe? Então,
vamos lá. E também, vamos respeitar. Fala mal de alguém, aí tem alguém que é parente da pessoa, que chato. Não é? Chato demais. Vamos respeitar. Respeita as posições do outro, a opinião do outro. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é preservar minha família. Evito mais. Até falo para o meu filho, não conta para ninguém que teu pai é pastor, não. Sujeira, sujou. Vocês vão ouvir coisas assim, né? Que tem gente que vai falar mal, né? Então, respeita os outros, saiba se defender também, mas sem briga. Nós somos cristãos, nós somos da paz, né? Não é? Nós somos da paz. A gente não pode brigar por coisas, evita discussão, evita briga por causa de religião. Para que brigar por causa de religião? Ah, mas eles são hereges, tal. Querido, esse negócio de heresia, tudo é relativo, viu, querido? Negócio de heresia, porque depende do ponto de vista que você está vendo, que às vezes você não pode jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Por exemplo, vamos lá, eu penso diferente dos testemunhos de Jeová, por exemplo. Nós temos algumas doutrinas que são diferentes. Agora, tocou a campainha lá em casa. Pelo interfone já atendi para saber quem era, e o cara falou, olha, nós estamos distribuindo uma literatura da Bíblia, queríamos só deixar uma literatura com você. É possível? Uma educação dessa, eu vou chegar para o cara e falar, vocês testemunhos de Jeová, tá fora, vocês vão para o inferno. Que isso? Para. Capaz, no último dia, com essa atitude minha, Deus segurar ele e me mandar eu no lugar. Eu, claro, fui lá, abri a porta, um rapaz simpaticíssimo, elegante, simpático. Bom dia, senhor, estou aqui deixando uma literatura. Não prolongou o assunto comigo, foi rápido, curto, breve comigo, entregou, falou, conheço o Sentinela Despertar, conheço, já li, de verdade, né? E aí eu o parabenizei, falei, eu queria te parabenizar pela sua elegância, e da forma como você está se preocupando, inclusive, em pregar o evangelho. Eu vou te falar uma coisa, eu sou pastor evangélico. Ele olhou assim para mim, porque geralmente pastor põe testemunho de Jeová para correr. A gente aprende no seminário isso. A gente aprende isso. E aí, eu falei para ele, mas olha, eu admiro, porque pelo amor que vocês têm a Deus, vocês saem da sua casa e vão até a casa das pessoas e levar uma boa notícia para elas. E eu admiro, porque assim, eu tenho que confessar uma coisa, vocês fazem melhor do que os membros da minha igreja. Falei mal de vocês. Falei, tá? Falei. Inclusive eu. Falei, vocês fazem. E eu admiro a paixão que vocês têm, o comprometimento que vocês têm com o reino de Deus. Com o reino de Jeová, né? Fala a linguagem do cara, né? Com o reino de Jeová. E cumprimentou e tudo mais, saiu sorridente, e eu também feliz de ter conhecido uma pessoa tão simpática. Moral da história, amar a humanidade é fácil. Jesus mandou amar o próximo. E o próximo, ele pode ser ocasional. O próximo pode ser uma pessoa que está chateada, pode ser o cara do caixa, pode ser atendente, pode ser aquela empresa que você está doido da vida, aquela empresa e atendente do outro lado, que ela é paga só para representar a empresa. Tanto que algumas vezes eu estou bravo com alguma empresa, a hora que o atendente fala comigo, teve um caso aqui aconteceu comigo isso, eu estava reclamando para, não lembro se era telefonia ou de televisão, e um péssimo serviço, eu liguei para reclamar, não funciona, né, o negócio aqui, e aí a pessoa do outro lado, eu falei, olha, deixa eu te contar um negócio aí, eu estou bravo, mas não é com você, tá bom? Não é com você, eu sei que você está aí, você está no seu serviço, você é uma pessoa que está trabalhando, está fazendo tudo certinho. Eu estou bravo com a tua empresa, está entendendo? Quando eu quero xingar, mas eu quero xingar a tua empresa, não você, tá bom? Então, essa empresa não presta, vocês estão fazendo um péssimo serviço. Não é com você, o tempo todo calma, não fica bravo, porque não é com você, é com a empresa que eu estou falando. Depois que terminou toda a nossa conversa, final da conversa, a pessoa falou, tá bom, então eu deixo aqui registrado a sua reclamação, tal, né? Eu falei, tá bom, senhor Onésio Rodrigues, né? Eu falei, sou. Lá da Carisma? Eu falei, é. Legal, eu te escuto bastante. Eu falei, obrigado.
Ainda bem que eu não pequei nessa. O próximo pode ser ocasional, gente. Você vai tropeçar em alguém na rua. É o teu próximo. Uma situação que te aparece na frente, como a que apareceu no caminho do samaritano. Aquele samaritano não saiu aquele dia assim de casa e... Hoje eu quero servir o próximo. Vou encontrar alguém na rua e vou fazer... Não, aconteceu. Aconteceu. Você adora a Deus. Você faz culto a Deus. Quando você respeita o próximo. Amém? Vamos ser mais bonzinhos? Vamos ser mais gentis? Mais sorrisos, menos briga? Vamos fazer isso? É a nossa forma, na prática, da gente sair de ser fake. Só de aparência. Oh, aleluia, eu adoro a Deus. Ah, que isso, para. Para. Ser simpático, sorridente. Tem uma historinha antiga que aconteceu comigo. Eu tinha tido uma experiência com Deus na minha adolescência. Eu era de uma igreja em que falava que todas essas experiências com o Espírito Santo não existiam mais, elas aconteciam só no passado. Eu era adolescente e tive uma experiência de falar em outras línguas, conforme diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu fiquei fascinado com aquele negócio. Que é isso, aleluia, poder de Deus. Aquela coisa toda, não estava acostumado com isso na igreja onde eu frequentava. Um dia eu estava jogando bola na rua com meus amigos. E aquela coisa, jogando bola, calção, tudo suado. Mas eu estava com uma paixão tão grande pela Bíblia, que a minha casa era assim, lá embaixo, sabe? A rua ficava lá em cima, aquela escadaria toda. Eu deixava lá em cima uma biblinha, daquelas bem pequenininhas, só para na hora de folga pegar para ler, tanta paixão que eu tinha pela Bíblia. Jogando bola na rua, acabou o jogo, deu uma pausazinha, a gente ia dar uma pausa, tal, o pessoal para beber água, tal. Eu fui lá beber água, peguei minha biblinha e fui ler, porque eu estava numa leitura bíblica que eu não queria parar. Fui ler lá minha Bíblia. Nisso está passando uma pessoa, um irmão em Cristo, que era de uma igreja que eu não conhecia, era uma igreja chamada Igreja Pentecostal. Eu não conhecia que era Igreja Pentecostal, era da Batista. Eu não sabia o que era Pentecostal. Tanto que eu me lembro até hoje da primeira vez que fui numa igreja pentecostal na vida. Porque na minha igreja, onde eu frequentava, Igreja Batista, a gente comentava, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. O grupo de música da minha igreja foi tocar, eu era pianista, fui com o grupo de música, e aí chegamos lá nessa igreja pentecostal, a pessoa chegou assim, pastor, eu, hã? Senhor, eu não entendi o que a pessoa falou. O irmão chegou para mim e falou assim, está falando a paz do Senhor. Eu falei, tá, para você também. Legal. Aí o irmão chegou do meu lado e falou, você não está entendendo. O pessoal comenta a paz do Senhor, você tem que responder, a paz do Senhor. Ah, beleza. Foi uma irmã, paz do Senhor, paz da senhora. Eu não sabia. Eu não entendia esse negócio de pentecostal. Mas estava eu lá, não entendendo negócio, eu estava falando em língua, e eu sabia que esses pentecostais falavam em outras línguas, esse negócio todo, e eu vi um irmão que era da igreja pentecostal passando, e o cara, né, com toda a indumentária pentecostal da época, aquele ternão, a Bíblia geralmente é mais larga, aquela, né, grandona que carrega no peito, eu carregava a Bíblia aqui, né, ele aqui, né, andando tal na rua, e eu vi o irmão assim, eu falei, agora eu vou comentar, eu esperando o cara olhar assim, né, eu tentando chamar a atenção dele, porque eu estava com Bíblia também, agora também, né, falava em línguas também, né, aquela coisa toda. E tentando, a hora que o cara olhou para mim, eu falei, a paz, irmão. O cara pegou, olhou para mim, mediu de cima e baixo, assim. Ó. Imagina, de calção, jogando bola, futebol era pecado. E com uma Bíblia na mão, que ignomínia, que vitupério. O cara me mediu de cima e baixo assim, e falou assim, é a paz do Senhor que fala. Meus amigos da rua, tudo assim. Meu irmão, para de ser chato. Não seja chato com as pessoas. É feio. É feio. É feio. Segunda coisa, você adora a Deus quando você, de coração, deseja o melhor ao próximo. Falar que ama o próximo é fácil. Mas amar significa desejar o melhor para outra pessoa. E significa o seguinte, olha aqui, Romanos 12, 15. Alegrem-se
com os que se alegram. Chorem com os que choram. É isso. Amar é isso aqui. Aconteceu uma coisa boa na vida da pessoa, uau, eu estou junto, cara, estou feliz com você. Tem alguém que está passando uma situação difícil, meu. Não interessa que hoje é meu aniversário, não interessa, vou me compadecer com você, cara. Estou junto, quero sofrer com você. Quero pelo menos repartir o sofrimento, entender o teu sofrimento. Isso é compaixão. Compaixão é ter a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Entenda a minha expressão, somente uma pessoa completamente destituída de inveja é que consegue praticar esse mandamento. Esse mandamento aqui não dá para ser praticado com inveja. Porque a inveja faz o contrário. A inveja faz exatamente o contrário. Ela se irrita com os que se alegram e ela se alegra com os que choram. Aí, tá vendo? Isso aí. Né? Música popular brasileira, vou festejar o teu sofrer e o teu penar, não é? Bem cristã, assim, né? Bem cristã essa música popular brasileira. Pois é, chora que eu não vou ligar, né? É isso aí. Tem uma historinha que a Bíblia conta, que tem a ver, passa despercebido, tem histórias na Bíblia que passa assim quase que despercebido. Um dia você está lendo o texto e fala, olha o ensinamento que está aqui. Porque é nas entrelinhas que está o ensinamento. Tem um ensinamento interessante lá em Lucas 5, de 1 a 3, vai contando, imagina, uma multidão aglomerada para ver Jesus. E aí Jesus quer falar com o povo, e aquele povo, ele vê que tem 2 barquinhos. Ele vai pegar e vai utilizar um barco para se afastar um pouquinho, para falar com o público. E aí, o que acontece? Tem 2 barquinhos. Jesus pega, entra num barquinho, que é o de Simão Pedro, inclusive era o de Simão Pedro, entrou e começou a falar com a multidão. E segue a história. Muito bem. Minha pergunta, meu irmão, como você age quando Jesus entra no barquinho do cara do lado, e não no teu? Que ninguém pensa no dono do outro barquinho. Fala, por que não entrou no meu? Porque o cara entrou no de Pedro, aí depois chegou para o Pedro e falou, Pedro, vamos pescar. Não, já pesquei, não tem peixe hoje. Não, vem comigo. Joga a rede ali, jogou, não sei quanto lá, peixes, grandes peixes. Uma pescaria enorme. Pedro ganhou uma grana altíssima, porque Jesus entrou no barco dele. Imagina o carinha do barco do lado. E eu? E eu? Oh Deus, está certo? Não. Você entra no carro do lado aqui, eu estou aqui. Precisamos pagar minhas contas, tudo mais, e o Senhor não abençoa. Como é que você sente quando alguém foi abençoado e você não? E aí? Você, por exemplo, vamos lá, vai. Gente, é um negócio. Já viu esses sorteios que tem por aí? Preenche daqui e concorra a um iPad. Eu preencho, nunca ganhei. Esse de supermercado, um carro, está até o carro lá, é esse carro. Eu vou falar, mas nem vou fazer porque não ganho. Aí chega um amigo teu e fala, rapaz, comprei aquela R$5 e ganhei um carro. Na verdade, querido, a Bíblia está nos ensinando naquele texto que nós lemos, alegrar com que se alegra, que nessa hora a gente tem que se despir da inveja e entrar na alegria do cara. Cara, que legal que você conquistou isso. Para com esse costume da nossa sociedade de querer ser egoísta, quer que tudo aconteça só para si. Vamos lá, alguém aparece aí, um amigo seu, dirigindo um carro novo. Carrão, bonitão. Carro novo, todo carro novo é bonito, né? Novo, bonito. E ao invés de você começar dizendo, pô, cara, que legal, você faz aquela brincadeira da mais inconveniente possível, do tipo, tá podendo, hein?
Inveja. Inveja travestida de brincadeira, não é? É uma inveja traveco. Né? Parece, mas não é. Isso é inveja de homem e inveja de mulher. Porque, nossa, que movimento foi esse aqui, quando eu falei? Sozinha em casa, não tem ninguém vendo, sozinha, tá. Facebook. Ah, deixa eu ver fulana. Fotos? Uhum. Que bolsa, hein? Deixa eu ver mais. E essa praga emagreceu, olha isso. Deve estar tomando remédio. Olha a cara dela de chapada. Remédio. Sabia. Assim até eu. Duvido que seja exercícios. Aquele S de cobra no final. Inveja. Inveja. Pode fazer o sinal da cruz, Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe. Querido, na Bíblia conta de um cara destituído disso. Tanto que o apelido dele, Barnabé, significa gente boa. O cara era gente boa. O cara que levantava todo mundo, ajudava todo mundo. O cara que era um incentivador de todo mundo. Cara, gente boa. Conta que e Barnabé era de um grupo lá em Jerusalém e tal. Ele vai lá para Antioquia ver como é que estava a igreja. E 11:23 de Atos fala, Barnabé chegando a Antioquia, vendo a graça de Deus, ficou alegre. Ficou alegre. Esse é o certo, querido, ver a graça de Deus sobre a pessoa e se alegrar com isso. Oh, cara, que legal que você conseguiu isso. Que legal. O irmão chega para você e fala, me dá um abraço. O que foi? Consegui, viagem dos meus sonhos. Semana que vem estou viajando, passar na Europa. Você inveja, meu irmão? Dá um abraço no cara. E fala, cara, legal. Vou com você, quero ver tuas fotos. Vou curtir junto com você isso aí. Muito legal o que você está fazendo. É o seu sonho, seu passeio, que legal. Sem inveja, gente, puro amor. Quando o coração, como disse aqui, deseja o melhor para o outro. Amém? Isso é praticar os mandamentos. Você honra a Deus. E você serve a Deus também quando você deseja o melhor para as pessoas. Terceiro, você adora a Deus quando você se dispõe a ajudar o mais simples. Vamos falar um pouquinho da nossa cultura? Querer ser amigo de pessoas influentes faz parte hoje do show da vida, não é? Tem um grande número de pessoas como amigos na rede social, aquele desejo, sabe? O cara canta, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Só para mostrar para os outros que você está dando certo. Faz parte do show. É falso, é fake, mas é enganoso. Mas faz parte do show. Sem contar, vocês já viram isso, gente? Tem pessoa que chega ao ponto de criar um perfil falso só para postar algo no perfil verdadeiro dele, para dizer, pô, cara, você é demais, te admiro, tá? É o cúmulo. Mas tem gente que faz isso. Não, tem um negócio na internet parece cada serviço, tem um serviço na internet chamado namoro fake. É para o cara que levou um fora da namorada e quer fazer ciúme para ela. Então você aluga uma garota real, bonita, num perfil cheio de amigos, super popular, que ela vai fingir que está super afim de você dentro do Facebook para fazer inveja para sua namorada. Só para você chegar para sua ex e dizer assim, você não me quer, ó, a gatona que me quer aqui. E foi pago, é falso. É o cúmulo. Existe. Não é piada, não, existe.
Tem alguns que estão querendo seu endereço? Não, para. Hoje, a maioria das pessoas quer ter um famoso na sua rede social, né? Mas eu gostaria de ver a gente como cristão se interessar por alguém que não vai dar status nem popularidade. Porque amar significa que você não vai fazer diferença entre pessoas. No amor não se faz acepção de pessoas, diferença de pessoas. Se são populares ou se não são. Se são ricas ou não são. Se são famosas ou não são. Não interessa. Quem é cristão se interessa por todos de igual modo. Romanos 12, 16 diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, ou seja, arrogantes, narizinho empinado, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. O cara pode não ser do seu nível social, querido, mas ele é amado por Deus. Saiba disso. Um evangelho falso que se pregou por aí, chamado Evangelho da Prosperidade, fala que o abençoado de Deus é rico. Meu irmão, vou dizer uma coisa. Eu vim de uma família pobre. Meu pai era um cara pobre, minha avó era uma mulher pobre, minha mãe era uma mulher pobre, financeiramente falando. Mas eu nunca conheci na minha vida cristãos mais brilhantes, apaixonados a Deus, do que aqueles que eu vi dentro da minha casa. Ricos diante de Deus. Ricos diante de Deus. Meu irmão, não interessa a tua conta bancária não, meu irmão. Interessa teu coração, querido. E se você, meu querido irmão, é de uma classe média alta, a maneira como você trata os seus empregados, ou a maneira como você trata a moça que faz lá a faxina na sua casa, me fala mais do seu cristianismo do que o seu levantar de mãos aqui no culto. Cristianismo é assim. Amar o próximo é integrar as pessoas, fazendo amizade com quem ainda não conseguiu fazer muita amizade. Fazer amizade com o tímido, não só com o popularzinho da roda. Fazer amizade com o pobrezinho, não só com o riquinho que tem um carrão legal que te leva para lugares legais. É fazer amizade com aquela pessoa mais idosa que não sabe usar a internet que nem você, não conhece as músicas, não é cool. Mas é uma pessoa que você precisa dar atenção para ela. Andar com gente mais simples, sabe? Isso é prova de que você pratica também o que Jesus ensinou. Para terminar, bom, como eu vou terminar? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Já vou terminar. Vou ler um texto. Já. Para terminar, nós estamos lá ouvindo aquela discussão, aquele debate do rabino não sei quem lá com Jesus. E Jesus conta uma história, uma parábola. Aquela parábola é para mim e para você também. Fique claro que a parábola do samaritano é para mim e para você. Para nos ensinar que tem gente não religiosa que talvez esteja fazendo melhor do que a gente. Para nos ensinar que o nosso próximo estará no nosso caminho, nos encontros ocasionais. Em situações que a gente menos imagina, nós vamos encontrar esses nossos próximos para amá-los. Fique claro para nós que a gente não pode amar só de palavra, mas tem que amar com ação. Fique claro que Deus não nos chamou para fazer parte da geração fake. Nós seguimos alguém que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Interessante que o tabernáculo, ele tinha praticamente 3 portas. A primeira era a porta para o átrio exterior, lá da cerca. A segunda era a porta para o átrio interior, que dava para o lugar santo. E depois a cortina, que é uma porta para o Santo dos Santos. Cada ela tinha um nome, cada uma delas. A de fora chamava-se o caminho, a outra chamava-se a porta da verdade e a outra a porta da vida.
Nós ainda não chegamos a abrir essa porta da vida para a gente aprender alguma coisinha a mais. Vamos fazer isso nos próximos domingos. Mas esse lugar do tabernáculo que nós estamos nesse momento é a porta da verdade. Então, meu irmão, você não pode ser falso. É o momento da gente expurgar toda a falsidade da nossa vida. Que nossas atitudes no dia a dia demonstrem que, de fato, a gente ama o próximo. Chega de blá, blá, blá. Chega de post bonitinho na internet se você não faz nada daquilo. Chega de mostrar que é bonitinho para os outros quando você, de fato, não é aquilo lá que você está postando. Seja verdadeiro, meu irmão. Amém? É nesse lugar que a gente tira a máscara e pede para Deus para ser transformado. Amém, queridos? Último texto, 1 João 3,18. Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Amém? Amém?